Fake news, expressão em inglês que significa notícia falsa. O conceito formal é relativamente novo, mas exemplos podem ser encontrados até no Egito Antigo. De qualquer forma, as fake news, ou campanhas de desinformação, passaram a fazer parte do nosso cotidiano a partir de 2016, quando o termo foi usado para apontar a desinformação partidária durante a corrida eleitoral americana. Ou seja, tanto as notícias falsas quanto seu parente, o boato, sempre existiram, e suas consequências podem ser graves. Olá, meu nome é Otávio Alves e sou estudante de cinema da PUC Minas. Sejam bem-vindos ao Quem Te Representa. A disputa presidencial de 2018 no Brasil trouxe uma enxurrada de histórias falsas ou distorcidas que inundaram nossas redes sociais. Isso se mostra especialmente importante porque também essas eleições mostraram que são elas, as plataformas sociais, que buscamos quando queremos saber o que está acontecendo no mundo. Você sabe identificar uma notícia falsa? Selecionamos as histórias mais impactantes sobre as eleições de 2018, que enganaram muita gente por aí. O sistema eleitoral não funciona! Com uma disputa tão acirrada e inflamada como a que estamos vendo em 2018, os grupos e as correntes de WhatsApp foram os campeões no quesito desinformação. Às vésperas do primeiro turno da eleição, essa foi a mensagem presente em 2 textos que circularam no WhatsApp. Não use camiseta que identifique seu voto na hora de votar, ou seu voto será anulado. Esse boato surgiu após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, anunciar que o uso de camisetas de candidatos estava liberado nessas eleições. Um dos textos dizia: "Não vá votar com camiseta amarela ou de outra cor qualquer que possa lhe identificar como bolsonariano, pois logo que você votar, os mesários podem colocar o número 17 do lado da sua assinatura e assim anular o voto." Segundo esses textos, os mesários estariam unidos e articulados para anular os votos dos eleitores do candidato do PSL. Simplesmente uma fantasia. Além do aspecto de teoria da conspiração, a inclusão do número na assinatura é crime. Inclusive, é o que diz o artigo 350 do Código Eleitoral. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multas se o documento é público. E reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. E se o crime for cometido por funcionário público, se prevalecendo do próprio cargo, a pena é agravada. Lembrando, o voto é secreto. Mas vamos supor, ainda que uma pessoa escrevesse o número ao lado do seu nome, mesmo assim, o voto digitado na urna eletrônica não seria anulado. Este boato é derivado de uma ação de desinformação. Um vereador da cidade de Panorama, no interior de São Paulo, gravou um vídeo pedindo para que os eleitores de Bolsonaro colocassem o 17 ao lado da sua assinatura, como forma de confrontar o número dos votos computados nas urnas eletrônicas. É simples, acrescenta 17 na sua assinatura. A minha assinatura eu vou acrescentar 17 o dia que eu for assinar o livro. Então vamos votar. Edemir Vermelho, põe 17 dentro da minha assinatura. Eu sei, amanhã ou depois, o candidato que for eleito, é só pedir os livros para a Justiça Eleitoral, vai ver que todo mundo votou 17. Esse vereador resolveu sua desconfiança criando uma contagem própria de votos, mas esqueceu de um detalhe: o voto é secreto. E por falar no 17, teve a fake news do número 13 também. Ele digita 1 e aparece, ó. Parece o candidato do PT. Esse vídeo circulou no domingo de eleições, mas foi rapidamente desmentido,
Tratava-se de uma edição de imagem. Mas e os votos nulos? Os 7,2 milhões de votos nulos são resultado de mau funcionamento e fraude nas urnas eletrônicas. É falso. Mentira. O voto torna-se nulo quando o eleitor digita um número inexistente para o cargo. Da mesma forma que seria caso o sistema fosse escrever o nome do candidato e você escrevesse lá Pato Donald. Ao votar em Jair Bolsonaro, os eleitores digitaram 17. Beleza. Só que ainda era o momento de registrar o voto para governador. E como o PSL não tinha candidato para governador nesses estados, ao digitar 17 e confirmar sem ler direito, o voto foi automaticamente anulado pelo TSE. Era só ler governador. Faltou prestar atenção no que estava escrito na tela da urna e também naquilo que compartilhamos. Um dos vídeos que circularam ultrapassa 6 milhões de visualizações. Muitas pessoas nem devem ter percebido que filmar o voto, que deve ser sigiloso, também é crime. A pena para quem viola ou tenta violar o sigilo do voto, de acordo com o artigo 312 da Lei nº 4.737 do Código Eleitoral, é de até 2 anos de prisão. Aí você votou. Não anulou seu voto porque leu direitinho, tinha um candidato e... apreensão de van com urnas adulteradas. Ok, mais um boato de WhatsApp. Só que com uma diferença. Colocaram a Rede Record como veículo que teria noticiado e a presença da Polícia Federal, que teria feito a tal apreensão de uma van com 152 urnas eletrônicas adulteradas. 121 delas estariam preenchidas com 72% dos votos para Fernando Haddad. Só que isso não aconteceu. A Polícia Federal não fez nenhum registro do tipo. Não houve recolhimento de urnas. No site da Record TV e no portal R7, não existe nenhuma matéria recente sobre a apreensão de urnas eletrônicas. Fora que os outros veículos de imprensa também não reportaram nenhum caso parecido. Bem, deixa eu pegar meu guarda-chuva aqui, porque lá vem a segunda categoria. Haddad apoia a lei que obriga a igreja a casar homossexuais. Essa falsa informação dizia que Haddad, se eleito, apoiaria uma lei para prender padres e pastores que se recusassem a realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo em igrejas. Só que tem um detalhe, é mentira! Ué, então de onde surgiu? Surgiu através de uma frase falsamente atribuída ao deputado federal Jean Willis do PSOL, no Facebook. A falsa afirmação vai longe. Com o apoio do candidato à presidência Fernando Haddad, vou criar a Lei Marielle Franco. Essa lei obrigará padres e pastores a realizarem cerimônias de casamentos homossexuais na igreja. Os que se recusarem serão presos. O parlamentar Jean Willis nunca disse isso, nem no plenário, em publicações de redes sociais ou entrevistas. O histórico de projetos do deputado na Câmara é relativo apenas à garantia dos direitos dos homossexuais na sociedade. Como, por exemplo, o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E a Marielle Franco? Como entra nessa história? Entra porque Jean Willis é coordenador da comissão externa que acompanha a investigação do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Mas não existe nenhum projeto de lei Marielle Franco. Mas, novamente, nada envolvendo práticas das igrejas. Como todos deveriam saber, as diversas práticas religiosas do país são protegidas pela nossa Constituição e devem sempre ser respeitadas. É o que as 22 mil pessoas que compartilharam e mais de 4 mil pessoas que comentaram não devem saber. Fiquem atentos. Já que o assunto é homossexualidade, vamos ao infame kit gay. Essa história apareceu em inúmeras postagens nas plataformas sociais. Basicamente, todas falam a mesma coisa. Um livro chamado Aparelho Sexual e Companhia, com teor de combate à homofobia, seria divulgado nas escolas públicas brasileiras. Segundo as tais publicações,
O livro seria parte de um kit gay comprado pelo MEC para ser distribuído nas escolas. A história ganhou maior proporção na entrevista do candidato à presidência Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Para quem assistiu essa entrevista, Bolsonaro tentou em mais de uma ocasião mostrar o tal livro para as câmeras. Não foi permitido. Mas que livro é esse, afinal? É a tradução de um livro francês lançado no Brasil em 2007 pela editora Companhia das Letras. O conteúdo do livro Aparelho Sexual e Companhia realmente está destinado à orientação sexual para crianças e adolescentes. Isso procede, mas nunca foi comprado pelo MEC para escolas públicas e nem faz parte de nenhum kit gay. O Ministério da Cultura comprou apenas 28 exemplares em 2011 para bibliotecas públicas, mas a função real do livro é orientar os adolescentes de 11 a 15 anos, especialmente quanto à preocupante prática de abuso sexual de crianças e adolescentes. O texto explica que a prática é crime e fornece até os contatos para a denúncia. A obra foi publicada em 10 línguas e vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares no mundo inteiro. O interessante é que, dessa vez, a origem da ação de desinformação é o próprio candidato. O Ministério da Educação e Ciência, MEC, emitiu um comunicado afirmando que não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o livro Aparelho Sexual e Companhia. Então, vamos por partes. Livro de orientação e prevenção de abuso sexual tornou-se livro de kit gay. 28 exemplares em bibliotecas públicas tornou-se divulgação como material didático escolar de escolas públicas em todo o país. Compra de 28 exemplares feita pelo Ministério da Cultura tornou-se compra realizada pelo MEC como material didático. Voilá! Eis uma salada de fake news. Falando em livro, Haddad disponibiliza livro de incesto. É falso! Segundo o vídeo, durante sua gestão no Ministério da Educação, Fernando Haddad teria disponibilizado um livro que aborda o tema do incesto para crianças. O livro chamado Enquanto o Sono Não Vem foi selecionado pelo MEC. Só que isso aconteceu em 2014, na gestão de Henrique Paim. Nessa época, Haddad era prefeito de São Paulo. No texto chamado A Triste História de Heredegalda, o livro conta sobre um rei que pensa em se casar com uma de suas filhas. Mas isso não acontece e ele acaba morrendo no final da história. O livro foi avaliado por uma equipe de doutores e mestres especialistas do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, que afirmou que, abre aspas, o fato de uma obra tematizar incesto, como é o caso de A Triste História de Heredegalda, não quer dizer que faça apologia ao incesto, fecha aspas. Segundo o órgão, o conto tematiza e condena ao estupro, abre aspas, ao expor o drama e o sacrifício daquela que poderia ter sido sua vítima, fecha aspas. Na verdade, o que podemos tirar como moral da história é que, mais uma vez, pessoas que nem leram o livro e nem puderam julgar se o conteúdo era ou não impróprio, leram a notícia falsa que associava o tema polêmico ao candidato em questão. Em apenas uma das postagens no Facebook, foram mais de 3.000 visualizações. Mas nem sempre as notícias falsas atingem somente o candidato à presidência. No caso de Bolsonaro, até membros de sua família foram alvos de fake news descabidas. Nordestinos, voltem para suas casas. Essa é uma fake news que poderíamos considerar como duas em uma. Primeiro, apareceu uma imagem nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, filho do candidato Jair Bolsonaro, vestindo uma camiseta com a seguinte frase: Nordestinos, voltem para suas casas. O Rio não é o lugar para vocês. Gente, desconfiem. A imagem foi adulterada. O que, aliás, é uma coisa bem simples de se fazer hoje em dia. Essa é a imagem original, mas como vale por duas, eis a outra.
Um dos filhos de Bolsonaro ofende nordestinos. Esses filha da puta, desses baianos nordestinos, esses vagabundos do Nordeste, cara, votam tudo pra esse Haddad, cara. Então, por que nós fazemos parte disso, velho? Por que não separamos do Sudeste pra baixo lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Curitiba, Santa Catarina, tudo o Bolsonaro ganhou, entendeu? Por que nós não separamos essa corja de vagabundo que quer viver de Bolsa Família, Bolsa Presidiário, Bolsa Drogado, Bolsa... Cara, por que nós estamos junto com esses porcos que não produzem nada, velho? É como se a família Bolsonaro estivesse perseguindo os nordestinos e, de quebra, com ideias separatistas para a nação. Uou! Só que não é nada disso. Bolsonaro tem 5 filhos. Ok. Nenhum deles se parece com o cara do vídeo. E nem é possível saber quem realmente é esse sujeito. O que de fato sabemos é isso. Não é filho do Bolsonaro e essa fake news gerou mais de 2.800 visualizações no YouTube. E muitas outras o receberam e compartilharam via WhatsApp. Bom, em clima de boatos da família Bolsonaro contra os nordestinos, que tal a Manuela Dávila contra Cristo? Acho que foi desse jeito que as pessoas no próximo exemplo pensaram. Nós somos mais populares do que Jesus Cristo neste momento. Você já ouviu alguma música da banda inglesa The Beatles? Pois é, a frase em questão foi retirada de uma afirmação de John Lennon, cantor e compositor da banda. E o contexto também era absolutamente outro. A frase original, publicada em 1966, era sobre a idolatria gerada pela banda inglesa de rock. Somos mais famosos que Jesus. Eu não sei o que morrerá primeiro, o rock ou o cristianismo. Jesus era legal, mas seus discípulos eram toscos e ordinários. Para mim, o que estraga tudo são eles deturpando as coisas. Concordando ou não com John Lennon, eis mais um exemplo de história retirada de seu contexto original. Manuela Dávila, do PCdoB, é candidata a vice-presidente na chapa do petista Fernando Haddad. Ela nunca falou isso. E, inclusive, após a montagem, até publicou no Facebook: sou cristã e defendo e pratico o mais absoluto respeito com todas as religiões. A falsa publicação que misturou a foto de Manuela com a frase do famoso Beatle atingiu mais de 89 mil compartilhamentos. Mas o ataque anticristo não parou por aí. Uma imagem das redes sociais mostra a candidata a vice usando uma camiseta na qual se lê: Jesus é travesti. Jesus? Sério? Não! A imagem é uma montagem. A foto original mostra a camiseta de Manuela com a frase rebele-se. Vamos rezar para as fake news acabarem. Opa! Infelizmente tem mais. Como dissemos nos vídeos anteriores do nosso canal, leia. Procure de fato saber as propostas dos candidatos e seus partidos. Escolha aquele que melhor atende suas expectativas e não deixe de votar. Essa produção é do Lab SG, onde você vem aprender